Olá, amigos. Bom dia. Bom, eu estou aqui para cumprir mais esse nosso compromisso, né, com vocês. Nós estamos estudando no decorrer dessa semana o estudo da população, a demografia. Eu já enviei para vocês alguns vídeos explicando sobre o estudo da demografia, sobre os principais conceitos demográficos, sobre a taxa de natalidade, taxa de mortalidade, expectativa ou esperança de vida, renda per capita. Falei um pouco sobre o IDH e como que ele é dividido. Falei sobre as principais formas como os países analisam isso, sobre os institutos. Por exemplo, no Brasil, o principal instituto é o IBGE. Expliquei a diferença entre populoso e povoado. O Brasil é um país densamente povoado, tem muitos vazios demográficos. E esse vídeo de hoje tem a intenção de esclarecer para vocês aquelas principais dúvidas que ficaram pendentes na aula passada. Dúvidas sobre as teorias demográficas. Bem, amigos, o nosso material estuda 3 teorias demográficas e as 3 que é mais aceitas e estudadas pela comunidade científica. A teoria malthusiana, neomalthusiana ou reformista, também conhecido como teoria marxista. A teoria malthusiana foi formulada no final do século XVIII pelo pastor anglicano Thomas Robert Malthus. Ela também ficou conhecida como teoria fatalista. Segundo essa teoria, o Malthus, o pastor Thomas Malthus, ele previu que a população mundial iria duplicar cada 25 anos. Segundo os cálculos dele na época, a população estava crescendo numa progressão geométrica, enquanto que os alimentos numa progressão aritmética. Isso quer dizer que isso nos leva a entender, pelos cálculos de Malthus, que a produção de alimentos não estava acompanhando o número da população. Tá? É bom a gente levar em consideração que naquela época era o auge da Revolução Industrial. Ele vivia na Inglaterra, em Londres, naquela época não se tinha um controle populacional, então os cálculos dele eram bastante coerentes. Ele sugeriu que os governantes passassem a não colaborar mais com a saúde da população, não ajudar mais com medicamentos, com apoios médicos. Sugeriu que quem só tivesse filho, quem tivesse terra para plantar e colher. Inclusive, ele sugeriu que os casais pobres praticassem a abstinência sexual. Tá? Ok, a teoria neomalthusiana. Vamos partir para a segunda teoria agora. Teoria neomalthusiana. A neomalthusiana foi proposta logo depois da Segunda Grande Guerra Mundial. Como nós já vimos, na Segunda Guerra Mundial, toda vez que tem uma grande catástrofe, tem um fenômeno chamado de baby boom. Esse baby boom é um fenômeno de aumento populacional. As mulheres engravidam em massa. A população muda os seus conceitos. E alguns países pobres, como países africanos, alguns países da Ásia, a China mesmo, durante a década de 1950, cerca de 5 milhões de pessoas morreram por falta de alimentos. E com base nessa teoria, com base nesses dados, alguns cientistas retomaram a teoria de Malthus. É bom vocês levarem em consideração que Malthus não previu as técnicas modernas de cultivo, Malthus não previu as técnicas anticoncepcionais, o uso de preservativos, porque nada disso existia na época dele. Na teoria neomalthusiana já existia. Então esses cientistas passaram a sugerir aos governos que incentivassem a esterilização, a laqueadura, a vasectomia dos casais, estimulasse para quem já tivesse mais de 2 ou 3 filhos em alguns países, como forma de controlar a natalidade.
Outra forma também foi que os governos estimulassem o controle populacional. Na década de 1980, uma nova corrente de cientistas propôs uma outra teoria que é mais aceita atualmente, que é a teoria reformista ou marxista. Essa teoria foi apoiada nas ideias de Karl Marx. Essa teoria ela propõe que o crescimento demográfico não está relacionado à falta de alimentos, muito pelo contrário, né? Os países mais ricos do mundo, por conta própria, eles já controlam a população. Então, o problema não é a falta de alimentos, até porque nos dias atuais, o nosso mundo, o nosso planeta consegue produzir quase o dobro que a população necessita para consumir. Então, qual que é a base dessa teoria, dessa corrente filosófica, dessa corrente teórica, né? Que o problema do aumento da população no mundo é a distribuição de renda. Então, se você distribui igualmente a renda, se você distribui a riqueza, você não tem problemas com o controle populacional. Muito pelo contrário. Tá? Se você distribui igualitariamente a renda, as pessoas com uma renda maior vai ter um grau de instrução maior, entende-se isso, e tendo um grau de instrução melhor, né, vai controlar a população, vai ter menos filhos. Bem, galera, é isso. Essas são as 3 teorias que nós estudamos em sala de aula. Espero ter ajudado vocês. Espero que vocês tenham bons estudos. Fiquem com Deus. Até!